Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neifer França, diretor da QMS, e hoje eu vou falar sobre a seção 9, avaliação de desempenho na ISO 37001 e na 37301. Bom, antes de começar, eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo, assim você ajuda a gente a transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho quando a gente entrar ao vivo aqui ou qualquer novo conteúdo, você recebe uma notificação aqui no YouTube. Bom, a seção 9 das duas normas trata sobre avaliação de desempenho. Então é nesse momento que a gente está no C do PDCA, né? Ou seja, o check, a gente está checando, verificando, analisando, avaliando o desempenho do sistema de gestão. Então aqui, dentro das normativas, a gente tem monitoramento, medição, análise e avaliação, que é o 9.1 das normas, que fala que você vai definir dentro da sua organização o que precisa ser monitorado, medido, avaliado, os resultados desse processo, né? Na ISO 37301, ela tem um advento que eu quero trazer para vocês, vou comparar com a 37001. Na tela para você, esses três requisitos: 912, fontes de retroalimentação sobre o desempenho de compliance; 913, desenvolvimento de indicadores; e 914, relatório de compliance. E o 915 vai ser manutenção de registros. Então, são 4 requisitos aqui dentro do ponto 9.1 na 37301. Na 37001 é mais resumido. Então, fontes de retroalimentação sobre o desempenho fala que a organização deve estabelecer, implementar, avaliar e manter processos para receber retroalimentação. O que é isso? Feedback, tanto externo como interno, para você avaliar as questões voltadas para compliance. Então, normalmente, as empresas aplicam uma pesquisa de clima de compliance dentro da organização, para saber como que o público da empresa, ou seja, todo o pessoal, usando a nomenclatura da norma, avalia o compliance, avalia o canal de denúncia, avalia as questões de compliance, avalia também a autoridade do Compliance Officer, verifica como que está a visão das pessoas no compliance. Então, a norma fala que você deve estabelecer, implementar, avaliar e manter esses processos, tá? O 9.1.3, ele fala de desenvolvimento de indicadores. Fala que a organização deve desenvolver, implementar e manter um conjunto de indicadores apropriado que orientem a organização na avaliação dos seus alcances, dos seus objetivos. Aí você pode estar perguntando para mim, Neifer, mas quais são esses indicadores? Bom, quem vai definir quais são esses indicadores vai ser você dentro da sua organização, é a própria empresa que define os indicadores. A norma fala que você deve desenvolver esses indicadores para avaliar o desempenho de compliance. Agora eu passo a pergunta para você que está me vendo aí. Os seus indicadores hoje de compliance refletem o desempenho do compliance dentro da empresa? Essa é a pergunta que você vai ter que fazer para verificar a suficiência dos seus indicadores. Quando nós, auditores, auditarmos uma empresa, a gente vai ver justamente isso. Se o que você tem de indicador monitora o seu desempenho de compliance, tá? O 9.14, ele fala de relatórios de compliance, que a organização deve estabelecer, implementar e manter processos para relatos de compliance, definindo critérios, estabelecendo prazo, implementando o sistema de notificação, processos e sistemas sejam implementados, informação precisa e completa seja fornecida às funções. Quaisquer relatórios emitidos pela função compliance para o órgão diretivo ou para a alta direção devem ser adequadamente protegidos contra alterações. Então aqui fala que você deve manter processos para o report de compliance. Ah, Neifer, mas é mensal, semanal, quinzenal, anual, trimestral. Você que vai definir periodicidade, tá? A norma não estabelece periodicidade desses relatórios
de compliance. A necessidade é o compliance officer, a área de compliance, periodicamente gerar esses relatórios de compliance ou até mesmo ad hoc, né, por necessidade. Então tem algum problema específico, você vai gerar um relatório de compliance para a alta direção e para o órgão diretivo. E por final, aqui o 9.15 é manutenção de registros. Você vai fazer a manutenção aqui de todos esses registros dentro da empresa. Já na ISO 37001, o 9.1 é basicamente tudo isso, mas ele não explode por temáticas, né? Ele fala que você deve monitorar e determinar a questão do desempenho. Então, ele não cobra necessariamente os indicadores aqui estão implícitos na ISO 37001, Sistema de Gestão de Suborno. Ele fala para você criar um plano de monitoramento, um programa de monitoramento, que basicamente é um ciclo W2H, como que você vai endereçar isso, né? O que precisa ser monitorado, medido. Então, essa questão de fonte de feedback, relatório de compliance, indicadores, está implícito aqui, não que você precisa fazer, tá? Mas está implícito, você pode fazer na 37001, não é um requisito especificamente. O 9.2 nas duas normas é o requisito de auditoria interna. Eu vou colocar o 921 na tela e vou explicar para você, ó. O 921 fala que a organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados para prover informações sobre o sistema de gestão de compliance. Bom, aqui, na questão da auditoria interna, que tem o 921 generalidades e o 922 programa de auditoria, ele fala o básico, né? Você deve realizar a auditoria interna das normas da ISO 37001 e da 37301 dentro do sistema de gestão. Então, a auditoria interna não é a auditoria de controles internos, não é a auditoria interna da linha de defesa de compliance. Ela é uma auditoria interna específica sobre a norma, ou seja, um auditor competente na norma, um auditor que tenha essa competência, seja treinado para realizar auditoria interna, um ou mais auditores, devem realizar a auditoria promovida pela empresa, a empresa que vai promover essa auditoria interna. Então, é como se fosse uma auditoria de certificação da certificadora, da QMS, mas vocês que estão fazendo essa auditoria interna, como se fosse um simulado interno aí para vocês. Todo ano aí vocês vão fazer intervalos planejados, né? Pode ser a cada 3 meses, 6 meses. O normal, as empresas fazem anualmente essa auditoria interna de sistemas de gestão. Então esse é um ponto interessante aí para você pensar dentro da sua estrutura de compliance, tá? O 9.3 é a análise crítica pela direção. Ele trata que você deve reunir periodicamente para tratar aí com a alta direção os pontos específicos do sistema de gestão. Então é aquela reunião, normalmente com a alta direção, com esses tópicos aqui, eu vou citar alguns da 37301 na tela aí para você, ó. As entradas: situação das ações da análise crítica, mudança em questões externas e internas, mudança de necessidade, oportunidade para melhoria. Análise crítica deve considerar a adequação da política, independência da função, compliance, extensão dos objetivos, adequação de recursos, comunicação, investigações, a eficácia da notificação, né? E os resultados devem ser documentados, devem ser mantidos como informação documentada dentro do sistema de gestão. Então, análise crítica é justamente aquele momento que você vai se reunir com a alta direção para expor o compliance. Então, ou você cria uma estrutura, um evento como esse, ou adequa de acordo com os eventos que você já tem dentro da empresa com a alta direção. Então, aqui é esse ponto específico da alta direção, o 9.3. Já na ISO 37001, a gente tem o advento do 9.4 na tela para você. Análise crítica pela função compliance anti-suborno, tá? Que na ISO 37301 a gente não tem esse requisito, porque já está contemplado como relatório de compliance. Então essa análise crítica, a função compliance, na tela aí, a função compliance anti-suborno deve avaliar uma base contínua se o sistema de gestão anti-suborno está adequado para gerenciar eficazmente os riscos, sendo eficazmente implementado. A função compliance deve reportar a intervalos planejados em uma base ad hoc, como apropriado,
para o órgão diretivo e para a alta direção, ou para um comitê adequado, sobre a adequação e implementação do sistema de gestão. Então, só essa diferença entre 37.000 e 37.301. Aqui é o relatório de compliance, que está no 9.1 da 37.301. E aqui, na 37.001, ele está dentro, ele é um requisito à parte, apartado, que é o 9.4, mas basicamente é aquela análise crítica sozinha de compliance, pode ser do compliance officer ou do setor de compliance, avaliando os resultados de compliance dentro do sistema de gestão. Bom, por hoje é isso, avaliar toda essa questão da seção 9, você viu que é bem complexa, tem diversos requisitos, mas ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, anota, consulta a norma e coloca aqui embaixo para mim. Se ficou qualquer dúvida sobre qualquer requisito aqui de avaliação de desempenho, o check do PDCA, né, Plan, Do, Check and Act, é agora aí essa dúvida que você pode tirar. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre avaliação de desempenho. Ao sair, não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!